Qual foi a atitude do inimigo usando a serpente para Eva? Não sei se as irmãs descobriram. Deus pôs o casal lá no jardim do Éden. Sim. E deu todos os benefícios que o casal deveria ter. Quer dizer, Deus pôs o casal lá e a palavra diz que Deus abençoou. Lá no livro de Gênesis 1, de 20 em diante, 28, diz: Deus o abençoou. Quer dizer, ele estava ali abençoado. Suficientemente abençoado para conviver. Conviver abençoado. Aí o que o inimigo fez usando a serpente? Chegou para ela e disse, ela não abriu o diálogo, ela não falou nada. Mas a mulher, mas a serpente, o inimigo, né? Ele ficou ali de espera. Quando ela afastou um pouco de Adão, ela levou a palavra. Ela pensou, pesquisou, depois analisou para colocar o que na mente de Eva? A primeira coisa que ela colocou, não, Deus abençoou, mas ele ainda tem bênção retida ainda. Não, vocês têm que fazer outro sacrifício aí para vocês serem abençoados. Porque quando a palavra expressa será, está lá em Gênesis 3, será, então será gera o quê? Dúvida. Será que ele vai vir? Tem dúvida. Né? Será que vai dar certo? Tem dúvida. Aí o inimigo, ele chegou para Eva e disse, será? E ela mesmo que falou, né? É assim que Deus falou para não comer desse fruto? Aí a mulher falou, Falou, não é. É que Deus tem uma bênção retida e você não sabe. Aí entrou a missão. Despertou a curiosidade. Deus tem alguma bênção retida e a bênção que Ele vos abençoou não é suficiente para vocês ficar nessa posição que vocês estão. Se reage, busque mais bênção. Uma palavra bem macia, né? Isso é preocupante hoje. Agora, aconteceu o que aconteceu, mas primeiro foi um engano. Agora hoje, nós já tivemos comentário várias vezes, acho que as irmãs até sabem qual, e Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Não é isso? Graças a Deus. Aí aparece o irônico. Não quer a bênção? Não quer a bênção? Não quer a bênção? Então é o irônico, é a ironia, a maneira de distorcer a palavra e querer fazer com que a pessoa aceite. Quando nós eles falam, eu vou na igreja hoje, saber a bênção. E depois é bom que a gente vai se corrigindo, né? Eu não vim buscar uma bênção aqui. O que é que nós viemos fazer aqui? Orar a Deus. Hã? Prestar culto a Deus em coração. Orar. Porque nós já somos nosso um dia, Ele nos salvou, Ele nos deu todas as bênçãos necessárias. Todas. E a bênção da salvação, ela é tão progressiva, tão maravilhosa, tão boa, que a bênção da salvação, Deus, ele é liberal para dar. Ele dá, ele não manda você fazer sacrifício para receber. Ele dá porque ele é dado em dar. É dado a dar, é dado, quer dizer, ele pergunta, não quer vir a mim para ter vida? Ele é dado a oferecer. E a salvação, ela nos traz tranquilidade referente ao benefício de Deus, porque hoje a nós, depois que você começa a aceitar Cristo, começa já a compreender a palavra, a gente é ensinado a adorar.
vou lá, porque daqui lá longe está a bênção, eu vou lá. Se eu não for lá, eu não recebo. Eu não trago a bênção comigo. Mas hoje, depois que nós começamos a meditar na palavra, onde está a bênção? Vamos até ler esse texto aí. É eu que vocês são a irmã das irmãs que leram mesmo. Aqui já lemos em Romanos, mas é bom que leamos sempre. Agora é essa indução, você fazer um compromisso, uma campanha para receber mais, é o que Paulo está falando aqui. Temo que também, assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vocês também endureçam o sentimento pela incompreensão da palavra, seja o vosso entendimento corrompidos, porque Deus nos abençoou, não, mas falta mais. Só a morte de Cristo não foi suficiente. Tem que arrumar um paralelo para ajudar Jesus a abençoar. Estão compreendendo que as pessoas fazem isso? Porque fazer um compromisso para receber mais bênção é não saber onde está. E não compreender a palavra do Senhor. Por isso que é bom estudar. Porque o mundo diz, né? A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, né? A maioria. Só que a maioria, lá no pé da cruz, disse, né? Crucifica! Foi a maioria, não foi? As mulheres, discípulas de Cristo, estavam de longe, batendo no peito, lamentando, chorando. E a multidão, crucifica! Aí está a inversão do entendimento. E isto hoje às vezes sucede também na vida. E como isso é preocupante? Porque essas histórias, você está recebendo o quê? Uma mensagem semelhante à da serpente lá no Éden. O inimigo usando a serpente. Você quer ser mais abençoado? Faça mais um sacrifício. Não tem outro sacrifício para que nos faz mais abençoado. Só se for um falso sacrifício, porque estamos no lugar de Cristo, não tem. Compreenderam que a situação é grave? Isso aí que a gente observa constantemente nos pregadores. É uma realidade. Agora, Ele nos abençoou, Ele nos inaugurou a obra em nós. Nós temos em Cristo uma obra inaugurada. Aqui no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, verso 19, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Puxa, a Bíblia da letra é pequena e trouxe igual. Mas as irmãs vão cooperando na leitura. Hebreus 10, 19, 20, 21. A palavra de Deus. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, versículo 19, 20. Tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar, é que isso aí, a palavra santuário aí, é um erro de gramática, é um erro de colocação. O santuário é como nós estamos aqui, nesse lugar. Mas aonde nós chegamos a Cristo é daquela cortina para dentro, chama Santíssimo Lugar. Mas aí fala santuário, que é erro de gramática, né? Erro de colocação. Agora a palavra diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Quer dizer, a palavra diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para estar justamente na presença de Cristo, junto com Cristo. Que não existe bênção maior do que essa, ou seja, você está na posição mais alta da bênção que Deus deu.
que Deus deu. Porque a palavra consagrar, nós sabemos que é separar. Separou. Então a pessoa foi separada do pecado e agora está beneficiada com a bênção da santificação. Tem entendimento para defender o mal, entendimento para acolher o bem. Isso significa consagrado. Não, você não está consagrado, mas não está abençoado, não. Como? Como não está? O novo e o caminho, ele nos consagrou pelo sangue de Cristo e pelo véu, que é uma figura de linguagem, pela sua carne. Porque assim como o véu separava o santuário do pátio, o povo de Israel, separava o mundo dos pagãos com o mundo dos salvos, do povo da promessa. Agora o véu também separa nós do mundo para Cristo. Então é igual uma comparação. A gente está aqui, mas lá dentro está Jesus. Aí ele, através da sua morte, o que ele fez? Para esquecer a palavra. Entra lá e fica aqui. Entra e fica aonde eu estou. Aí a gente tem essa segurança, por isso que ele está falando o véu. Porque qual é a finalidade do véu? O véu é separar uma coisa da outra, é uma parede. Essa parede. Agora, o véu que nos separa do pecado, no sentido de figurar a linguagem, é o sacrifício de Cristo. Então, o inimigo, ele não acha isso. Porque pode ver até fisicamente, mas espiritualmente ela não acha. Não encontra o pensamento da pessoa. Tem pessoas que ficam adivinhando aí, mas é uma aventura, é uma meia adivinhação. Essa meia adivinhação é a pessoa, não sabe do nome da pessoa, nem do sobrenome, compreendeu? Então começa a jogar aquelas aventuras. Mas não é isso que a palavra está falando. A palavra fala que nós, através do sangue de Jesus, ele nos fez o quê? Consagrou. Nos separou para ele. Se tiver mais uma outra vez que ajuda a seguir o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, é falso. Não tem como ser verdadeiro. Aí a palavra nos diz que o que nós temos, o que nós temos? Nós temos ânimo. Tem momento que a altos e baixos da vida, problema familiar, pessoal, social, uma série de coisas. Mas o ânimo nunca morre, a menos que a pessoa despreza. Não? Por quê? Porque tem essa segurança e não precisa mais fazer esse sacrifício. Uma pessoa, ela vai fazer um sacrifício num número de dias fechado. Se ela cumprir o número de dias fechado, o que acontece? O sacrifício de Cristo ficou para trás. Cancelou. Se ela não cumprir também, ela quebrou a lei, mas também não tem função para benefício. E a situação está assim. Eu fiz? Sim. Então o sacrifício de Cristo desapareceu. Estou compreendendo, irmão Pedro? Isso é tão sério, irmão, que essa semana, é que entregou, ó, que ela fez. Ela fez o pó, entregou. Ela fez um propósito. Aí ela falou assim, eu já fiz a minha, olha só, eu fazia aquele, e falou ainda que era que ela queria, falou pra mim. E eu não falei nada, porque eu podia falar,
é tão sério como a irmã está falando. E falou para mim essa semana. E eu fiquei Imagina bem que situação. Agora isso é tão sério como a irmã está falando, nós estamos vendo, que a pessoa ela entra imediatamente em pecado. E é pessoa simples, pessoa. É, Pessoa antiga, assim, tipo eu. Fala assim, eu vou fazer isso para pegar uma casa, para dar para o meu filho. E aí o filho não sabe aí, a mãe. Como pode? você vê coisas, que situação grave. E está aí, né? Aparentemente está valendo, é pecado. O pecado separa a pessoa de Deus, de Deus. Pecado é de natureza maligna. Pecado é rebelião contra Deus, transgressão. Se não deixar essa prática, leva para condenação. É aquela história. Mas nós aprendemos isso aqui Nós aprendemos isso a vida toda. no nosso ministério, nós aprendemos isso. Você faz um voto que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar um emprego. Pessoa que está todo dia, né? Sim, é isso que eles fazem. Isso é tão sério que a gente estava. Meu Deus, olha, o pessoal fica tudo alvoroçado com tudo. Já a irmã que falou que não ia mais pregar porque era prego a vida errada. Ontem, né? E teve o que foi falado. Eu falei, não, irmã, a senhora está aprendendo. Não tem idade para aprender. As pessoas ficam. Uma pregadora por isso. Foi ontem, as obreiras lá todas, elas aprendendo cerrado. Mas não pode falar isso, porque a gente aprendeu, a gente tem que ensinar o certo. Aí ela dizendo que ia mais pregar, porque eu falei, não, a senhora está aprendendo. Nós mesmos. Para deixar o erro. Mas lá na escola lá de Santo Amaro, no CFO, nós trabalhávamos lá com outros companheiros, muitos irmãos, alunos, por enquanto, pararam de pregar. E eles fizeram certo. Enquanto eles não recuperassem aquele erro tão grave que eles estavam cometendo, falou, não, agora eu vou parar de pregar, vou primeiramente fazer uma avaliação do que estou aprendendo na Bíblia, depois eu vou voltar a pregar novamente. E isso tem sucedido muito, alguns. Tem sucedido. Amém. Então, é sério o assunto. Ainda ontem, numa oração de cedo, lá na igreja, lá onde estava, terminamos o culto, aí a irmã entrou em desespero. Minha chave! Trocaram minha chave. Aí eu te perguntei para ela, irmã, para que você coloca essa chave em cima da mesa? A minha chave está no meu bolso. O meu documento está no meu bolso. Mas ela foi instruída a levar a chave para receber oração na chave. Não é na chave, é no dono da chave. Não é na foto, é no dono da foto. Senão vira feitiçaria. O pecado é grave, sério, vira feitiçaria. Você coloca um objeto para abençoar o racional. A pessoa. Aí pronto. E a chave por casa da minha prima, que eu trabalho lá, agora eu estou no zero. Em casa não tem ninguém. Estou sem a chave. Trocaram a minha chave, pegaram essa, deixaram a minha, deixaram, não sei se foi engano, como é que Ele foi. ser abençoado foi complicado. E ficou naquela tribulação e veio embora, e as irmãs procurando ajudar naquilo que elas podiam, tentando alguma coisa. Aí ficou essa revolução. Se ela não tivesse colocado essa chave, quem ensinou a levar a chave para receber oração? Quem ensinou? O religioso desorientado. Não só chave, várias coisas. Foto. Como é que você vai orar por uma foto igual a... Leva cada documento. E ao primeiro esquece, deixa Eu lá. me perguntava assim, porque eu não sou de levar foto. Eu falava comigo, eu falava Jesus, eu tenho minha filha, eu gosto, mas eu não sou de levar muito foto. Aí eu ficava pensando, você é uma pessoa tão desamada assim, que não sou de levar foto, né? Eu Não. pensava isso. A
pessoa tem que discernir, nem que a multidão ache que está certo, mas uma pessoa aí vem achando que está errado, perseverando, é essa que Deus honra. Porque tem muito exemplo na Bíblia. Josué e Caleb não entrou no esquema do povo lá, né? Foi esse que Deus honrou. E outros mais. Agora, pega essa prática aí, agora a coitada da mulher, não sei o que aconteceu. Uma senhora bem idosa, não tinha aquela defesa, aquela disposição. E a prima, a chave da casa da prima, a prima não estava, ela ia trabalhar lá, agora ia trabalhar, não vai trabalhar porque não tem chave. Não pode ir para a casa dela porque não tem chave. Até a chave do meu portão foi junto, ela falou. Mas por quê? Porque ele foi com ele lá, um monte lá. A gente explica, eu já tinha explicado isso. Mas às vezes tem pessoas que ela crê tanto no que ela acha que está certo, que é naquilo que você fala segundo a Bíblia. E hoje está assim como nós estamos falando. Olha, nós vamos até dar uma olhada aqui em Mateus 5, 44, 45, por que as pessoas que falam fazer compromisso para receber carro estão erradas? Ensino ou qualquer coisa estão erradas. Porque receber essa bênção é para todos. É a mesma coisa chegar para uma pessoa e dizer, olha, faça uma campanha aí para você respirar. Para respirar, todos respiram? Todos respiram, o ar está presente. Maus e bons. É um tempo da disponibilidade de Deus, da graça. Essa graça chama graça comum. Essa graça comum, ela beneficia todo ser humano. Você vai fazer uma campanha para ganhar um apartamento, mas lá já está o dono de muitos apartamentos que já recebeu sem campanha nenhuma. Nossa. Está compreendendo? Eu comprei um carro, mas como eu comprei esse carro? Deus também se colocou. Preparou para esse povo, não foi. Eu fui na agência, aí tinha um carro lá, eu sei que deu certo para eu comprar. Deu tudo certinho, mas é claro, os processos normais. Mas foi uma facilidade, sabe quando Deus vai preparar? Deus diz, olha, vai assim, olha, tem aqui, olha, eu sei que as coisas aconteceram e deu tudo certo. Eu voltei, como uma vez que eu recebi, mas não foi uma campanha. Aí eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que falou assim, ela comprou porque ela tinha dinheiro e ela financiou, não sei o quê. Então entra nesse caso também. Aí só seria bênção se eu tivesse feito campanha e o carro não ia ter certo. Então, agora o dono dos carros, que tem muitos carros, vende um carro, nunca fez campanha, e tem muitos carros. Eu falo assim para o meu esposo, olha, se Deus vai me dar o carro vai ter que chegar na minha casa, eu não vou gastar com nada, porque eu falo mesmo, é ele que vai me dar, não, porque se você vai comprar o carro, você tem que ter gente, os carrões, tem carro, ele faz uma campanha. Agora, se você morrer com esse hotel, ela falou que ela tinha um carro, só que ela foi no mercado, ela preencheu lá o ponto, e ela ganhou o carro, ela nem imaginou que ia ganhar, ainda não é porque... Aí sim, eu sei que ela ganhou, agora dizer, você vai trabalhar, porque a pessoa não tem dinheiro, ela não trabalha e ela vai conseguir usar o carro. Você alguém dá isso que eu quero dizer. Mas Deus não tem mais sabedoria para falar. É o chamado hoje na correção sobre doutrina, esse tipo de pessoa chama pessoas neutras, neutralizada, que a mente não se desenvolve, ela só vê uma visão no horizontal e aí no contrário, assim. Só assim, lá em cima não, é só aqui embaixo assim. Só a parte material ainda é errada, porque para ter a parte material por ela, receber uma bênção material, não é igual Deus fala. Deus dá a bênção material porque a chuva cai. A água está aí, olha o sol aí para todos. Essa bênção é uma bênção comum, que todos têm. Mas a pessoa neutra de pensamento, por isso chama neopentecostal.
Estou falando sobre na área do crente, né? Os crentes, alguns crentes. Aí essa visão que a pessoa tem, Deus dá a todas as pessoas por bondade exclusivamente dele. Ao tempo determinado. Independente de ser salvo ou não. A bênção material é para todos. Aí o neutro de entendimento, ele vai entrar na campanha, ele vai entrar no sacrifício para receber aquilo que os pagãos estão recebendo de graça. Isso que nos preocupa muito, porque ela vai espiritualizar uma coisa comum. E quando ele diz assim, ele já abençoou com todas as bênçãos, ele abençoou na área da inteligência, ele abençoou na área da sabedoria, porque a pessoa, ela se esforça, ela trabalha, ela consegue. Os melhores Sim. os melhores... Olha as estações do metrô, que desenvolvimento mecânico. O monotrilho andando sem, né? Sem alguém para guiar, só na base da tecnologia, da internet, tudo isso aí, e as pessoas tendo um grande benefício disso, não é? Esse grande benefício de todas essas coisas, tudo é dom de Deus, mas sentido comum. Agora, aquilo que é comum, se a pessoa espiritualizar, entra o processo de feitiçaria. Isso que é perigoso, chama neopentecostal. Tanto nessa questão de fazer tanto compromisso para receber benefício, como também na gesticulação do corpo. Pula, gesticula, faz movimento, roda para lá, roda para cá. Na hora da Bíblia, ó, não sei, a gente observa isso, não é um julgamento. É que a gente observa isso na vida das pessoas. E isto traz o quê? Engano. E Deus manda a gente se esforçar. Exatamente. Mesma coisa, se você não se esforça para ir à igreja, tudo hoje tem no YouTube, né, as pessoas, mas ela não quer ter comunhão com os irmãos, né? Por isso eu falo, é esforça de viver para o mundo, isso é ler a palavra, meditar e esforçar. É aquela que uma irmã leu em 2 Coríntios. A pessoa está enganada, você aceitou Cristo, só que você não está completamente abençoado. Para que você fique completamente abençoado, você tem que fazer um sacrifício. Deus tem bênção retida. Ele tem bênção que você não sabe, faça o que você recebe. É o conselho da serpente. É o mesmo Espírito que atuou lá no Jardim do Éden, ele atua hoje também nas igrejas. É uma realidade. Atua, e atua de tal maneira que, por que o Espírito atua? Porque Deus envia lá. É Deus que envia. Ele não vai por conta própria. Numa congregação, ou quando você aceita Cristo, Deus dá entendimento. Depois que ele dá entendimento, o que é que ele faz? Ele envia o Espírito do erro lá no meio. Os que têm entendimento combatem contra ele. E os que não têm, apoiam. Tá aqui, ó. Vou dar um tempinho aqui no... Eu já fiz aí, eu vi o Espírito de Deus. Aqui, ó, em Deuteronômio 13, é o que diz a palavra. Se vocês são para ler. Deuteronômio, capítulo 3, verso 1, 2 e 3. Aí, capítulo 13. Verso 1, 2 até o 5. Depois vem para o Novo Testamento. Deuteronômio está lá no Antigo Testamento. Capítulo 13, 1, 2, 3 e 4. Não, eu ainda estou procurando. Pode ler o que vocês são. Encontrou? Não,
fácil. 13 primeiro? Deuteronômio. Castigue os falsos profetas. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio do dia e te der um sinal ou prodígio, Pode prosseguir. e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhece, e sirva-los. Não ouvirás palavras daqueles profeta ou sonhador de sonho, portanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Entendeu? Deus manda. Vamos seguir no erro. Eu tive um sonho. A Bíblia fala de uma maneira, mas eu tive um sonho na época para adorar outros deuses. Hoje você não adora outros deuses, mas faz usa uma prática que é a mesma coisa que está adorando outros deuses, né? Aí diz a palavra, não vade sobre eles, não crê após eles, não credes, porque o vosso Deus o quê? Prova. Para saber se tem discernimento, amando ao Senhor Deus de todo o vosso coração. Se é um amor parcial, então a pessoa vai e entra no esquema do erro. Ele está ali, vamos. Não, eu tive um sonho, Deus me falou, vai assim. Aí Deus envia o espírito do erro. Aqui no Novo Testamento também fala. Aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, se não puder dar uma olhada, e versículo 11, 8:11 de Tessalonicenses 2, também fala que Deus envia o espírito do erro para a pessoa que é inclinada aos interesses mais próprios do que o da verdade. Aí ele vai ser provado, vai também deparar com isso. E encontrou vocês? Tessalonicenses 2, versículo, acho que é 8 ou 11. Leu 8. primeiro ou segundo? 2 Tessalonicenses 2. Versículo 8, versículo 11. E então terá revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Aí fala, revelado, mas no 11 diz o quê? E ainda estou no 8. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O 9 fala assim. A esse cuja vinda e segundo a eficácia de Satanás, todo o poder, sinais, prodígios da mentira. É até o 10? Até o 11. E com todo o engano da injustiça, para os que Perece. porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará e a operação do erro para que creia. Amém. Não, mentira. Quando a pessoa é muito chegada ao interesse mais próprio do que a palavra, chega um momento que ela é muito confiante nela mesma. Eu já vi pessoas dizer assim, ó, eu só falo o que Deus mandar. É assim, não fala? As pessoas não dizem isso? Mas nem sempre a gente é perfeito. A gente tem que estar corrigindo algo que a gente falou que Deus não mandou, para isso não tem conhecimento, continua no erro. Eu só falo o que Deus mandar. Mas isso não é realidade, porque nós somos humanos. Agora, as pessoas que estão nesta posição, quando Deus envia o espírito do erro, ela não sabe que é o espírito do erro. Mais grave
porque eu já vi pessoas. Aí ele começa a crer na mentira. E a mentira bem elaborada que parece verdade, só que não é verdade. Jesus diz, são comparações que nós já sabemos, não é bom. Jesus disse assim, de graça recebeis, de graça. Olha, o crente tem que pagar preço. Mentiu. Mentiu, mas não é uma mentira que pode ser recuperada, porque continuou falando. Viu? Aí, por quê? Porque aí ela já está em viés, está cometida pelo Espírito do erro. Parece que o crente, para algumas pessoas, tem que sofrer sempre. Né? Fala assim, se estiver tudo bem com você, uma coisa de errado. Irmão, nós já estamos aqui com paz. Que loucura é esta? Eu já vim falar isso. Olha, quando para o crente estiver tudo bem, pode desconfiar que ele está em pecado. Aí Jesus disse assim, João capítulo 14, 28, deixo a minha paz e a minha paz os dou. Então, em Lucas também fala, Marcos, parece que é 9,50, fala. Portanto, tende sal entre vós, quer dizer, controle, e tende paz entre vós. Se nós estamos com paz, é porque Deus trouxe essa paz, que é o testemunho de viver com Cristo e com o povo dele. Se vocês... Então eu tenho que prejudicar a irmã para criar um aborrecimento. Aí, para entrar os dois em choque, assim, e aí nós estamos os dois atribulados. Quer dizer, que Deus está conosco. Que loucura, né? Quando estiver tudo bem, desconfia. Que coisa, né? Que loucura, não? Luta por ignorância. Tem luta que você que provoca, né? Agora, uma coisa é você ser perseguido pela palavra de Deus. Uma coisa é você levar o nome de Jesus, alguém que dá um soco, jogar água na tua cara. Mas o Senhor disse que não é para se entristecer pela palavra de Deus. O mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. É o mundo. Agora as pessoas saem de dentro do mundo, vêm para dentro da comunidade de Cristo, para ter o que entre nós? Paz. Paz entre nós, paz, o Senhor, paz. Ele chegou ao discípulo e saudou, dizendo, paz seja convosco. Quando ele chegar em uma casa, diga, paz seja nesta casa. Você está em paz? O pecado está grande. Você vê que desespero? E o problema é que tem pessoas que creem nessas loucuras todas, né? Toda. Sempre na vida alheia. Tem pessoas, um crente, olha, uma certa vez eu fiquei muito chateada com uma pessoa da igreja. Não fiquei assim, observando ela. Porque tinha um casal que estava se afastou um pouco da igreja. E aí, eu na inocência falei, nossa, que intensa. Eu fui fulana, graças a Deus, né? Mas eu falei pra ela, tudo bem? Ela foi que a outra falou, e a outra dirigente da igreja falou assim, fiquei sabendo que ela se afastou, ela toda maquiada. Meu Deus do céu, eu não vi ela com nenhuma maquiagem. Mas essa pessoa que falou isso, pinta o cabelo até hoje. E aí, a maquiagem da outra, o pecado é melhor, não. Mas é o Olha a hipocrisia. que Jesus chama de hipócrita, não é? É a hipocrisia. E ela é dirigente de igreja. E aí ela estava olhando a maquiagem da irmã. Que eu nem sei se ela usa maquiagem, eu sei que ela é uma pessoa, ela é professora. Às vezes usa uma base simples, mas olha a maquiagem do irmão. Outro olha para a unha, falou assim, olha, aquela fulana lá. Limpou as unhas. Base Está com as unhas limpas. Está em pecado. Agora foi que piorou. Eu saí de lá porque eu olhei a unha da irmã. Agora eu cheguei na outra igreja, as irmãs usam aquelas sobrancelhas.
visão que se prega, alguns, aí está melhorando. Deus fez o rosto e Satanás fez a barba. Se barba é pecado, é do diabo. Por que é pecado? É do diabo. E aí? Você vê que confusão? A pessoa é salva, usa barba, não fala que a barba salvou, que a barba libertou, que a barba deu algum resultado bom. Usa porque ela gosta, é cultura dela, você tem direito de comer laranja, que é a laranja que você quiser. Pode ser a lima, pode ser a outro tipo de laranja, ou banana, ou outros alimentos, ou chá, ou café, assim por diante, ou leite. É cultura própria das pessoas. E ninguém vive pregando barba, minha barba vive aqui. Não. É cultura da pessoa. Agora a pessoa diz que o diabo está no sal, está no rosto do sal. Eia, que loucura! Muita loucura. Como eu disse ontem, nós comentando, vamos falando que precisa a igreja ela recomeçar sobre doutrina. Que a doutrina que a igreja usa, quase todos, é uma doutrina que elas confiam muito nelas. Confia muito mesmo, né? Confia de uma maneira que olhe bem. Não, e os que confiam em si mesmo estão destituídos da glória. Da glória. Na verdade, estamos na honra. Então, mas que nós nos ajuntemos em poucas pessoas, ou em muitas pessoas, mas o ajuntamento é de progresso, não é? Não, que eu percebi. Para a libertação nossa mesmo. Quando eu cheguei na igreja do Zamor, o que eu mais percebi quando falava dessas pessoas confiar nelas próprias, eu percebi que usando uma roupa comprida e um cabelo longo, era isso que eles acham. A santidade. A santidade para eles é isso. Mas e o caráter? E cadê o caráter? Então, porque se você fosse Deus e você não tem caráter de cristão. Então é isso que as pessoas. Não tem porque denigre a imagem de outros ministérios, falta de caráter. Quem tem caráter observa as coisas e não leva a juízo. Que ainda não chegou o tempo de não levar a juízo. Então, observa e decide as coisas. Então, isso é um grande... As pessoas muitos estão preparados a pecar. Já encerrando, eu encontrei uma irmã no ônibus, faz uns anos já. E ela me agradeceu pelo ensinamento. Porque o esposo dela não queria que ela usasse roupa vermelha com preto. E ela gosta de usar, é cultura dela. Depois que foi explicado que Deus é dono de todas as cores, o diabo não tem cor, porque ele é espírito, o espírito não tem cor, é a questão de cultura. Eu encontrei ela e falou: meu esposo me liberou para me usar a roupa que eu gosto de usar. No entanto, é a roupa completa. Aí por diante, você vê ela. E antes estava oprimida, por causa de uso de cor de roupa. A cor vermelha é o símbolo do quê? É o símbolo da redenção. Lá no tabernáculo, a cortina tem que ser de cor vermelha, carmesim, vermelho encarnado, como se chama hoje. E lá o mal, mesmo no sentido de símbolo simbólico, o púlpito também tinha que estar marcado com a cor vermelha. O altar, o santuário, o altar, tinha que estar marcado com a cor vermelha, para a maldição não entrar lá. Já era o símbolo do sangue de Cristo. Nós também temos que estar marcados espiritualmente com essa cor vermelha, não é? Além de ser racismo, que é condenado pelo Código Penal brasileiro e muito mais por Deus, e ainda a pessoa promove essa simpatia, né? É o racismo e a simpatia. Terrível a situação. Quem define cor, hoje tem muito povo que eles estão preparados para pecar, sabia? Tem muitos, ontem mesmo a gente estava falando, eu vim aqui pregar e usei o tênis, mas virou uma murmuração. Você vê que coisa, não é?
A semana passada eu cheguei, sentei assim num lugar assim, num banco desse. Já veio o irmão. Não, no lugar do irmão é lá. O irmão cadeirante. É lá do lado de lá. Não tem nenhuma placa que não pode sentar aí, então você senta no sentido. Tem lugar que está escrito, aqui só senta mulher. E isso não pode. Mas o ministério pôs em circular. Quando chegar um casal na igreja, os recepcionistas colocam o casal para sentar junto. Está no circular, já é liberado pela diretoria. Só que o costume está tão fixado, né? Ribeirão Pires estava celebrando a ceia. Chegou vários casais lá e o irmão com aquela delicadeza colocava para sentar junto. Não é que depois a igreja questionou os restantes. Não pode sentar uma mulher, não. Casados juntos, sentados. Nós que já somos do ministério já sabemos, um visitante ou outro de outro ministério chega, sentou junto, deixa lá. Mas até a gente mesmo deveria fazer isso como exemplo. A gente não faz, né? Não faz. Os ministérios fazem. Chegou o casal, o homem e a mulher, já vão os dois para lá. Sentar no lugar junto, que é o correto. Depois o pregador sobe lá no púlpito e diz: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mas já separou, né? Até na entrada da igreja. Só Jesus. Você vê, irmão? Que coisa, né? Só Jesus. Já aconteceu, entra o casal e vem com vai lá que vai na noite. Tem que um dia foi separou, aí depois a menina voltou, sentou, depois foi outro lá falar. É tribulado, irmão. Na igreja que eu congresso, Tribulação, chegou mais de 8 pessoas, mais umas 9. Chegou a mãe, os filhos, o esposo, a obreira foi lá e separou. Eles pegaram e saíram, tudo da igreja, todo que entraram na rua. Você vê que eu fiquei, meu Deus, que tristeza, porque eu ainda não estava de obreira, e eu fiquei tão triste, porque eu vi o casal entrou com a família inteira. Aí sentaram junto, a obreira foi lá falar que o marido desse lá. Eles pegaram, saíram. Não pode Tira falar. as pessoas da casa do tem uma Senhor. que Jesus não manda fazer isso. Não pode falar, né? A gente sabe que não é certo, né? Não é certo, irmão. O casal sentar junto é certo, é correto. Não, mas o costume da Não igreja, pode, né? É os não homens pode. lá, para isso, né? O lugar dos homens ali. Mas a gente sabe que é o costume da igreja. Só que a gente, como ombreira, não pode falar nada. Deixa quieto, ele sentou junto, deixa Lá na lá. sede, Agora tem gente que. na sede já não tem só observações Eles mais. já falaram que Chega era lá, deixar você- Já lá na sede, né? Não, em qualquer igreja falou que chegou o casal, gente. A Não tem, família a gente deixa não vê nenhuma diferença. Porque É eles ficar não vão quieto. reuniões e não fazem Deixa. isso. Vamos agradecer. Vamos É agradecer. bom o nosso trabalho que o Senhor nos deu. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos te agradecendo por esse trabalho concedido nesta manhã. Senhor, se alguém trouxe também a oferta, receba, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Paz de Cristo em nós. A paz do Senhor. Aleluia. Igual na oferta, não tem devorador mais, não tem meu marido. Ninguém mais você tira a oferta e fazer aquele bafafá, expulsando o devorador.